Nós louvamos a Deus porque Deus tem feito uma obra de muito valor na vida da igreja e Deus tem levantado a juventude. Nós temos nesta faixa etária alguns que estão se preparando para o batismo. Nós temos o Conexão Jovem que tem se reunido às sextas-feiras, Mensageiras do Rei. Vamos reativar em nome de Jesus nossos embaixadores. Estávamos caminhando bem, mas precisamos dar uma parada, vamos reativar. Temos o Ministério de Teatro também que tem trabalhado. Nós louvamos a Deus pelo que Deus tem feito e continuamos a orar e a trabalhar para que Deus continue realizando o querer e a vontade dEle, renovando a igreja e sendo impulsionados também pelos nossos adolescentes e nossos jovens. Ore pela juventude da igreja, incentive em nome de Jesus. 1 João, capítulo 2, versículos 12, 13 e 14, a Bíblia diz assim, meus irmãos: Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados, por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas lendo estes 3 versos, eu fui motivado a fazer uma coisa, dividir o texto em 3 partes. O texto fala sobre filhinhos, fala sobre jovens e fala sobre pais. Aí, irmãos, acompanhe a leitura que eu vou fazer. Eu peguei as partes do texto e juntei aquilo que João compartilhou para os filhinhos, aquilo que ele compartilhou para os jovens e aquilo que ele compartilhou para os pais, nos 3 versos. Quando ele falou filhinhos, ele disse: Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados, por causa do nome de Jesus. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Fiz a junção dos textos para poder dividir filhinhos, jovens e pais. Quando o apóstolo João escreveu o texto da primeira, da segunda e da terceira carta, no final do 1º século, entre o ano 85 e o ano 100, quando João escreveu as 3 cartas. Para quem João escreveu? João escreveu a primeira carta para uma comunidade cristã, para um grupo de irmãos. João escreve a primeira carta especificamente. Qual foi a motivação de João para escrever a primeira carta? O que estava acontecendo com aqueles irmãos é que um movimento que ele é bem repetido ao longo do Novo Testamento, um movimento chamado gnosticismo. A palavra gnosis tem relação com conhecimento. Esse movimento ele é bem presente no Novo Testamento. O inimigo das nossas vidas, em oportunidades diferentes, usou
este movimento para atrapalhar o povo de Deus. Usou esse movimento para se infiltrar na igreja e tirar o foco do povo de Deus. Isso aconteceu aqui com os irmãos que João escreve a sua primeira carta, aconteceu com os irmãos Gálatas, aconteceu com outras igrejas que foram também organizadas pelo ministério missionário do apóstolo Paulo. Ele também é um movimento que se repete nos nossos dias. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, o gnosticismo pode ser assim, como um polvo. Imagine um polvo que, se nenhum animal, nenhum peixe comeu um dos tentáculos, geralmente o polvo tem 8 tentáculos. Geralmente, quem já mergulhou, já pegou um polvo, às vezes viu que ele tem um a menos. Logicamente, um peixe foi lá e comeu um dos seus tentáculos. Resumindo, o gnosticismo ele tem 8 tentáculos diferentes, mas um deles pode resumir esse movimento das trevas chamado gnosticismo. O Manual Bíblico Vida Nova traz uma classificação que diz o seguinte: o pensamento do gnosticismo, o conhecimento de si mesmo e do caráter do universo é o caminho para a salvação alcançada quando, na morte ou no fim do mundo, a pessoa passa pelas barreiras e é reintegrada a Deus. Dos 8 tentáculos do movimento do gnosticismo, esse é um dos principais. Resumindo, irmãos, o gnosticismo pregava e continua pregando que se a pessoa buscar conhecimento, ela vai alcançar a salvação. Conhecimento das coisas que coordenam o mundo, daquilo que o mundo apresenta como conhecimento. Se a pessoa buscar conhecimento de diferentes formas, ela vai então alcançar a salvação. E aí, nós vemos, meus irmãos, que este movimento verdadeiramente é o movimento das trevas. Por quê? O que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação, então, ela é através de Jesus. A salvação é dom de Deus, pela fé na graça, não pelas obras. O mediador que nos leva ao Senhor é Jesus. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, quando Cristo disse o quê? Está consumado. Nós temos acesso a Deus, nós temos a salvação através de Jesus Cristo. Qualquer coisa que passe disso não é algo de Deus para a nossa vida. Não são poucas as pessoas que nos nossos dias continuam dizendo que você deve buscar conhecimento, porque o conhecimento, ele vai te salvar. Ele vai te salvar, irmãos, no sentido espiritual. Ele vai te levar a Deus. Tudo que você puder conhecer, você deve conhecer. Tudo que você puder aprender, você deve aprender. Tudo que estiver ao seu alcance, aprender, aprenda. Tudo que você puder ler de bom para a sua vida, leia, se desenvolva. Mas para a salvação da nossa vida, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Esse movimento das trevas que se levantou, então, contra aquela igreja que o apóstolo João escreveu, queria retirar aqueles irmãos da presença de Deus. Queria fazer com que aqueles irmãos perdessem o foco das coisas de Deus, deixassem de ser um povo que chamava pelo nome do Senhor, um povo que adorava ao Senhor, um povo que se edificava mutuamente, um povo que proclamava o Evangelho, deixasse de ser uma igreja. Meus irmãos, o Espírito Santo do Senhor levantou o apóstolo João
para que ele pudesse escrever aqueles irmãos. Escrever sobre o quê? Escrever para que aqueles irmãos pudessem permanecer. O inimigo estava se levantando contra eles para retirá-los do foco que era o Senhor, retirá-los do foco de ser igreja, povo de Deus. E o Espírito levanta João para dizer: olha, permaneça. O Espírito Santo de Deus, através da vida do apóstolo João, dá uma resposta muito clara à igreja. 1 João, capítulo 4, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: amados irmãos, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Que resposta o Espírito de Deus, através de João, dá a todo aquele movimento das trevas para tirar o povo de Deus do caminho, da presença e da vida do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que refletir sobre a palavra de Deus para podermos discernir os espíritos daquilo que vem e daquilo que não vem da parte de Deus. Mas voltemos ao capítulo 2, versículos 12, 13 e 14. O apóstolo João primeiro fala sobre filhinhos, depois fala sobre jovens e depois fala sobre pais. Será que João estava dizendo, por exemplo, filhinhos, para as crianças que foram para o culto infantil, jovens, para o pastor Rafael, 41 anos, mais jovem ainda, e pais, estava dizendo para o nosso irmão Eliezer com esses cabelos brancos bonitos? O que João está dizendo, meus irmãos, é sobre maturidade espiritual. O Espírito de Deus estava usando o apóstolo João para falar sobre maturidade espiritual na igreja. Quem eram os filhinhos? Os filhinhos eram aqueles que tinham acabado de receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 1, mas especificamente no verso 2, a Bíblia diz assim, irmãos: portanto, abandonem toda a maldade, todo o engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Verso 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Verso 3. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Filhinhos são aqueles recém-nascidos espiritualmente, aqueles que estão recebendo como alimento leite espiritual. Nós temos na igreja filhinhos, assim como temos na igreja também os jovens.
que o apóstolo João fala que tem vencido o maligno. E no capítulo 6 de Efésios, versículos 10 ao 18, sobre essa guerra contra o maligno, o apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Jovens que têm vencido o maligno. Mas o apóstolo Paulo também fala sobre os pais. Os pais, como aqueles que têm recebido a palavra e que conhecem a Deus, conhecem aquele que é desde o princípio. 1 João 1, verso 1, a Bíblia diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Os pais que o apóstolo João se refere são aqueles irmãos mais experimentados na fé, muitos deles que tiveram a oportunidade de ver o Senhor, de tomar conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo, a realidade do seu ministério, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez no seu ministério terreno. Filhinhos, jovens e pais. Toda a igreja. E o Espírito dizendo para toda a igreja que toda a igreja deveria permanecer fiel ao Senhor. O movimento das trevas era para retirar os irmãos da igreja, do caminho, da verdade e da vida. O movimento do Espírito de Deus era para que o povo de Deus pudesse permanecer no caminho, na verdade e na vida. Meus irmãos, por que nós devemos permanecer? Quando o apóstolo João escreve aos filhinhos, ele diz assim: filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, por que nós devemos permanecer? Porque os nossos pecados foram perdoados. Toda escrita de dívida que havia contra nós foi cravada na cruz. A sentença de morte que havia para cada um de nós, nós fomos livres delas porque nós fomos perdoados por Cristo Jesus. Por que eu devo viver a minha vida para o louvor do Senhor? Por que eu devo viver a minha vida proclamando o Evangelho? Por que eu devo ter a alegria de ser igreja ontem, hoje e amanhã? Meus irmãos, porque Jesus, na cruz do Calvário, perdoou os nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Só que a morte
não tem mais poder sobre a nossa vida, porque nós fomos perdoados por Jesus. Por que nós devemos permanecer? Quando o apóstolo João escreveu aos jovens, ele disse: jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Meus irmãos, a Bíblia diz para nós que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. As trevas não têm mais o poder de determinar como vai ser a nossa vida, porque nós fomos perdoados, nós fomos livres e nós fomos feitos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Meus irmãos, antes de Jesus ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, as trevas que determinavam a agenda da nossa vida. Hoje, quem determina a agenda da nossa vida é o nosso Deus, porque nós pertencemos ao reino dos céus e nós vivemos para o louvor da glória do nosso Deus. Quantas pessoas, por exemplo, ficam o ano inteiro pagando uma coisa que o final dessa coisa é pecado? Porque uma pessoa trabalha arduamente o mês inteiro, e ela pega ali os seus recursos, e muitas vezes aqueles recursos são consumidos em minutos, envolvidos com as coisas deste mundo, com as coisas das trevas. Por quê? Porque ainda estão aprisionadas às trevas. E é as trevas que determina o que a pessoa faz ou não faz. Mas na medida que somos libertos das algemas das trevas por Cristo Jesus, temos o Espírito de Deus, a mente de Cristo, nós podemos viver para a glória do Senhor e fazer aquilo com a nossa vida que será para a glória do Senhor. Por que isso, irmãos? Porque a palavra de Deus permanece em nós e nós vencemos o maligno. Por que nós devemos permanecer? Porque os nossos pecados foram perdoados, porque em Cristo Jesus nós vencemos o maligno, e em terceiro, quando o apóstolo João escreveu aos pais, ele disse: pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Pais, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Nós devemos permanecer, meus irmãos e minhas irmãs, porque quando nós permanecemos em Deus, nós experimentamos algo que só experimenta quem permanece em Deus. Na caminhada de cada um de nós, que permanecemos em Deus, permanentemente, nós vemos a boa mão do Senhor agindo sobre a nossa vida. Quando permanecemos no Senhor, não sai da nossa mente, do nosso coração, fica vivo o dia que o Espírito de Deus tocou no nosso coração e nós reconhecemos que nós éramos pecadores, estávamos perdidos, destinados ao inferno, mas o amor de Deus nos alcançou, perdoando o nosso pecado e nos dando nova vida em Cristo Jesus. Isso não sai da nossa mente, do nosso coração. Quando nós permanecemos, nós vamos nos lembrando das coisas que aconteceram antes da nossa decisão, dos livramentos do Senhor sobre as nossas vidas. Quando nós permanecemos, nós vamos tomando conhecimento de que pessoas oraram por nós, de que quantas coisas foram feitas para que o Evangelho pudesse chegar a cada um de nós. Quando nós permanecemos, nós valorizamos aquilo que Deus sempre fez na história da nossa vida. Quando nós permanecemos, nós temos a grata alegria no Senhor de ver que, embora sendo
um grãozinho de areia no universo. Deus vê valor em nós. Deus usa, capacita cada um de nós. E através da nossa vida, Deus faz a sua graça, o seu amor, a sua vida chegar a outras vidas. A nossa vida, ela é útil no Senhor. Agora, como que nós percebemos isso? Quando nós permanecemos. João diz para aquela igreja: as trevas querem retirar vocês daquilo que Deus tem para vocês, mas eu digo a vocês, pelo Espírito de Deus, permaneçam, porque os seus pecados foram perdoados, porque vocês já venceram o maligno e porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Filhinhos, jovens e pais. Deus faz o filhinho se tornar jovem. Deus faz o jovem se tornar pai. Deus faz aquele que acabou de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador dar testemunho de que tem vencido o maligno. E Deus faz daquele que aceitou o Senhor, teve seus pecados perdoados, que tem vencido o maligno, ser pai, ser alguém experimentado na fé, ser alguém que vai ser instrumento de Deus para dar palavra, para orar, para aconselhar, para encaminhar pessoas na fé. Deus faz com que aqueles que são mais experimentados na fé sejam alvo de perguntas, sejam alvos de solicitação de conselhos, de palavra, para os mais jovens, para os mais novos. Deus vai fazendo, meus irmãos, uma obra de maturidade na vida da igreja. Deus vai despertando, fazendo crescer, Deus vai fazendo a sua igreja amadurecer. Sempre, sempre, reconhecendo que o Senhor perdoou os nossos pecados, que Ele tem nos feito vencer o maligno, porque nós conhecemos ao Senhor, aquele que é desde o princípio. Quero convidar você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Quero convidar você no seu lugar a orar. Fale com o Senhor no seu lugar em nome de Jesus. Faça a sua oração. Peça ao Senhor que dê a você maturidade espiritual. Peça ao Senhor que mantenha viva a consciência de que os seus pecados foram perdoados e que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você tem em Cristo Jesus vencido o maligno. E a cada dia você tem a oportunidade de se relacionar com o Senhor e crescer na fé, amadurecer, crescer no conhecimento e na graça do Senhor. E você poder olhar para a sua vida e dizer como é bom permanecer no Senhor. Quantas alegrias, quantas respostas, quanta coisa boa o Senhor tem feito. Porque tenho permanecido. Ore ao Senhor pela sua vida, meu irmão, minha irmã, porque o inimigo ele vai sempre tentar, usando estratégias diferentes, armas diferentes. O inimigo ele vai sempre tentar nos retirar da comunhão com os irmãos,
da comunhão com o Senhor. Ele vai sempre trabalhar para que a gente deixe de caminhar, deixe de perseverar, deixe de andar na direção do Senhor. Pode ser que você esteja vivendo um declínio espiritual na sua vida, uma frieza espiritual. Coloque sua vida diante do Senhor. Senhor, renova a minha vida. Senhor, fortaleça-me, Senhor. Eu tenho me sentido tão frio espiritualmente. Senhor, reacende no meu coração o desejo de te servir, de ler a tua palavra, de orar, de estar em comunhão com os meus irmãos. Reacenda, Senhor, essa chama no meu coração, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder está nas tuas mãos, Senhor. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio de nesta noite estarmos reunidos para celebrar ao Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de nesta noite podermos receber uma porção da Tua palavra, Deus. Ministra, Senhor, ao nosso coração aquilo que precisamos receber da parte do Senhor, à luz da Tua palavra, Deus. Que todos nós, ó Deus, como povo Teu, povo do Senhor, diante de tudo aquilo que o inimigo trama contra a nossa vida, para nos tirar da Tua presença, do Teu caminho, ó Deus, que todos nós juntos possamos permanecer para o louvor da Tua glória. Até, ó Deus, aquele momento que nos encontrarmos com o Senhor e poder dizer para o Senhor: Senhor, obrigado, porque o Senhor perdoou o meu pecado e me fez livre em Cristo. Porque em Cristo, ó Deus, o Senhor me fez vencer o maligno. E porque em Cristo eu pude conhecê-lo mais e mais, ó Deus. Ó Deus, cuida de nós, Teu povo. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Nós Te louvamos, Deus. Suplicamos o Teu renovo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. O Senhor conhece cada vida, cada coração aqui. O Senhor sabe o que cada um de nós precisa nesta noite. Renova, ó Deus, a nossa vida, o nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança diante do Senhor. Nós Te louvamos, Deus, e oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém.